No entanto, tome cuidado. E tome cuidado por quê? A jurisprudência vem admitindo, e coloquei isso aqui para vocês na tela, que se presentes a fumaça do cometimento do delito e o perigo da permanência do acusado em liberdade, é possível a imposição de medidas cautelares, inclusive a própria prisão preventiva ou a própria prisão temporária. A título de exemplo, posso citar inúmeros julgados para vocês, cito aí, no âmbito do STJ, o HC 69382, demonstrando exatamente isso. Então, HC 69382, demonstrando que o relaxamento da prisão, sobretudo da prisão em flagrante, não impede a decretação de outras medidas cautelares. Lógico, desde que presente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Melhor exemplo, só para você entender isso, é quando o juiz relaxa a prisão em flagrante. Vamos imaginar que o Fernandinho Beiramar foi preso em flagrante. Ele estava solto por algum motivo, foi preso em flagrante. Detalhe, ele foi preso em flagrante, mas ele não estava em situação de flagrância. Juiz não foi comunicado, MP também não, defensoria não, nada. E aí, o que você faz? Cuidado para não incorporar o direito penal do inimigo e dizer que, no caso do Fernandinho, você não vai relaxar a prisão. Claramente, atento ao artigo 310, quando o juiz recebe esse auto de prisão em flagrante, o que ele vai fazer? Ora, ele vai relaxar a prisão. Mas aqui, pessoal, o equívoco do artigo 310. Sabe qual que é o equívoco? Exatamente essa conjunção alternativa, ou fica parecendo que se o juiz relaxa a prisão ilegal, ele não poderia converter o flagrante em preventiva. Quer dizer, fica parecendo que uma coisa afasta a outra, o que não é verdade. Segundo os tribunais, é perfeitamente possível o relaxamento da prisão em flagrante, seguido da decretação de uma prisão preventiva temporária e agora também, por que não, das medidas cautelares diversas da prisão. Então esse exemplo do Fernandinho Beiramar é tranquilo para você visualizar. O juiz vai dizer que aquela prisão em flagrante seria ilegal, vai determinar o relaxamento. Fernandinho vai ficar todo feliz, nem tanto, porque na parte final da decisão, o juiz vai apontar a fumaça, vai apontar o periculum libertatis e vai decretar a prisão preventiva ou a prisão temporária. Então lembre-se disso. Quando se trata de relaxamento, vai haver a restituição da liberdade plena. Porém, presentes a fumaça e o periculum, é perfeitamente possível a imposição de medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva e a prisão temporária. Tranquilo? Seguimos. Vejam aí vários pontos importantes sobre o relaxamento. Outra característica importante, inadmissibilidade ou admissibilidade do relaxamento a depender da espécie de crime. A gravação de hoje, ela não é sobre liberdade provisória. Quando falarmos sobre liberdade provisória, a gente vai lembrar que para alguns crimes a liberdade provisória seria vedada. Vamos lembrar do artigo 44 da Lei de Drogas. Só que hoje, essa vedação em abstrato da liberdade provisória sequer é admitida pelo Supremo. Hoje, na verdade, entende-se, e eu falo melhor sobre isso na aula de liberdade, na gravação de liberdade provisória, pelo menos em tese, todo e qualquer delito deve admitir liberdade provisória. Aqui eu quero analisar o relaxamento da prisão. Será que crimes hediondos admitem o relaxamento? Será que o tráfico de drogas admite o relaxamento? Colegas, mais uma vez, quando a Constituição trata do relaxamento, ela diz de maneira categórica, a prisão ilegal será relaxada. Não faz qualquer distinção quanto à natureza do delito. Então lembre-se do que está aqui colocado para vocês. O relaxamento da prisão é cabível em face de todo e qualquer delito. Então, independentemente da natureza do crime, do delito, hediondo, tráfico de drogas, tortura, se a prisão for ilegal, poderá ser objeto de relaxamento. Prova disso está aí na tela para vocês,
é a súmula de número 697, que vai dizer: a proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos, que hoje nem existe mais, não veda o relaxamento da prisão processual por excesso de prazos. Supremo deixando claro que o relaxamento da prisão é cabível independentemente da natureza do delito, ainda que se trate de um crime de natureza hedionda. Colegas, para a gente poder fechar o relaxamento, uma última característica importante. Qual é a autoridade competente para determinar o relaxamento da prisão? Sobre esse ponto, vocês vão encontrar alguma controvérsia. Por quê? O ideal, penso eu, na minha opinião, é dizer que o relaxamento da prisão somente pode ser determinado pela autoridade judiciária competente. Então, colegas, apenas o juiz poderia determinar o relaxamento da prisão. Aliás, porque a própria Constituição diz isso. Quando o Constituinte trata do relaxamento, ele vai dizer que o relaxamento deverá ser determinado, quer dizer, a prisão ilegal deverá ser determinada pela autoridade judiciária. Então, o ideal é dizer que relaxamento somente o juiz pode determinar. No entanto, nesse ponto, você vai encontrar alguma controvérsia no tocante a quê? No tocante à prisão em flagrante. Então, colegas, cuidado com a prisão em flagrante. Isso aqui não vale para preventiva e temporária, só para prisão em flagrante. Por quê, Renato? Colegas, há doutrinadores, e aqui não se trata de uma posição unânime, mas há doutrinadores, por exemplo, professor Fernando da Costa Tourinho Filho e outros, que vão dizer que seria possível que o relaxamento da prisão em flagrante fosse determinado não apenas pelo juiz, mas também pelo delegado de polícia. Então, na verdade, tanto o juiz quanto o delegado de polícia poderiam determinar o relaxamento da prisão. E essa leitura, que costumo sempre recomendar aos alunos, é boa para quem vai fazer prova para delegado, isso aqui já caiu em prova para delegado, aí é sempre bom sustentar isso, ela é feita por esses doutrinadores a partir de uma interpretação a contrário senso do artigo 304, parágrafo 1º, que vai dizer o seguinte: ao tratar da lavratura do APF, o Código diz: resultando das respostas fundada suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. Colegas, cuidado com isso, porque interpretando-se a contrário senso esse parágrafo primeiro, há doutrinadores que vão dizer que o delegado de polícia poderia relaxar a prisão em flagrante. Então vamos imaginar, você está lá como delegado, chega o condutor, chega a polícia militar trazendo um corintiano. Fala assim, ó, trouxemos esse corintiano porque ele estava dentro ali da loja, do shopping, então prendemos em flagrante. O delegado vai falar, não, mas peraí, não há flagrante algum, pode ir embora. Né? Vou lavrar um boletim de ocorrência, alguma coisa aqui e tal, mas pode ir embora, não há flagrante. Para muitos, quer dizer, para poucos, isso aí seria relaxamento da prisão em flagrante pela autoridade policial. Aliás, essa mesma previsão do CPP que vocês veem também é encontrada no CPPM, exatamente no artigo de número 247, parágrafo 2º. Aliás, que até fala relaxamento da prisão. Então, o Código de Processo Penal Militar diz: se, ao contrário da hipótese prevista no 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a manifesta inexistência de infração penal ou a não participação da pessoa, relaxará a prisão. Então percebam vocês que o Código de Processo Penal Militar autoriza que uma autoridade não judiciária possa relaxar a prisão. Aí vem um questionamento, e aí para ser muito objetivo e preciso. Se você for fazer prova para delegado de polícia, talvez seja interessante dizer que o delegado
também pode relaxar uma prisão em flagrante ilegal. Se você for fazer prova para juiz e MP, negativo. Você vai dizer que nesses casos em que o delegado, manda o cara, ele deixa de lavrar, o delegado ele não está relaxando a prisão em flagrante. Porque a prisão em flagrante é um ato complexo, envolve não apenas a captura, mas também a condução coercitiva, a lavratura do APF e recolhimento à prisão. Quando o delegado de polícia deixa de lavrar o APF, não é que ele está relaxando uma prisão em flagrante ilegal. Na verdade, ele está simplesmente deixando de ratificar a voz de prisão em flagrante que fora dada pelo condutor. Isso não é relaxamento. Portanto, o ideal é dizer, como coloquei para vocês, que o relaxamento pode ser determinado apenas pelo juiz competente. Mas fica aí essa controvérsia, sobretudo para você que pretende fazer prova para delegado de polícia. Tranquilo, pessoal? Vejam bem, primeiro vídeo, relaxamento da prisão. Não percam então os próximos vídeos, onde vou abordar os temas revogação da prisão e liberdade provisória. Agradeço a todos vocês pela atenção, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!